aí também especialista no contexto da diversidade. Heloísa, que é jornalista, está à frente da Tropicana e é hoje a responsável do marketing da Inova também. Então, gratidão por aceitarem o convite, para falarem, né, para a gente um pouquinho dessa história que é tão especial, né, para o povo baiano, para nós brasileiros, e que muitos não conhecem nem um terço do que foi essa história e do que ela repercute até hoje em nossas vidas, né? Então, é sobre isso, é a história por detrás do 2 de julho, né, que a gente vai poder falar. Então, a casa de vocês, por favor, tragam esse brilho ainda mais especial para esse espaço, viu? Vamos lá. Bom dia a todos vocês que acordaram cedo hoje para descobrir a verdadeira história, né, do nosso país, da nossa Bahia, porque foi daqui que surgiu a verdadeira liberdade. Você vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Então a gente hoje vai desvendar, né, toda essa história, que é muito diferente daquilo que a gente aprende na escola, que nos ensinam, e que nós estávamos comentando ontem, né, dessa falta de representatividade do povo preto e do apagamento da nossa história. Então hoje, Rafa, Erivaldo vai apresentar para a gente os verdadeiros heróis e heroínas da nossa independência e a história que é apagada de tudo para todos nós, na verdade. Então, Rafa, eu queria que a gente começasse essa roda, esse bate-papo hoje, trazendo essa contextualização, que você apresentasse para a gente. O que nos foi tomado de conhecimento sobre a nossa própria identidade? Primeiro que é um prazer enorme, uma satisfação muito grande estar aqui no Inova, né, com Jussara, com você, com o professor Erivaldo e com todas e todos aqui presentes. Esses encontros são sempre bons porque é uma forma da gente compartilhar um assunto que não só está preso no passado, mas que faz parte do nosso presente antes de qualquer outra coisa. Estávamos conversando, né, com o professor Erivaldo, nosso amigo aqui, mais cedo, sobre essa relevância de tratar essas temáticas que são tão importantes para a construção da nossa ideia de país. Estamos falando de identidade, né, estamos falando de construção do que somos hoje, e para falar sobre isso a gente evidentemente que tem que discorrer também sobre o passado. O 2 de julho, eu sempre converso isso com os meus alunos e alunas, é um processo de relevância, né, que durante muito tempo ficou apagado no contexto brasileiro, especialmente no eixo sudeste, onde o 7 de setembro de 22 quase que explicava tudo o que aconteceu no século XIX, sendo que na verdade foi apenas um grãozinho de areia com muita importância, relevância política, simbólica, claro. Afinal, o imperador Pedro I e o grupo das elites políticas naquele período tomam uma iniciativa ousada, inclusive, de uma independência, só que a independência não marca todo o contexto brasileiro. Afinal, aqui na Bahia tivemos participação popular, tivemos confrontos, tivemos tensões, guerras, e em outros lugares do norte do país também. Então, que independência é essa que o Brasil continua ocupado por portugueses nos meses e nos anos seguintes? Então, não temos, de fato, um processo de independência que se acaba em 22. Então, entender o 2 de julho, para além desse contexto, né, mais consagrado durante muito tempo com o 7 de setembro, é um exercício que temos que levar para todo o Brasil. Eu fiquei muito contente que nesse ano o Jornal Nacional fez inclusive uma matéria mostrando um pouquinho, e os jornalistas abriram falando sobre essa independência do Brasil na Bahia, a consolidação do processo de independência. Isso é simbólico, isso é significativo, ainda mais quando a gente observa, né, que o processo de independência, né, teve como participantes, em sua grande maioria, pessoas que não eram brancas. Porque quem é que estava lá na Batalha de Pirajá? Quem é que estava no recôncavo da Bahia lutando, confrontando contra esses soldados portugueses? Era uma maioria de uma população, né, ou negra ou não branca naquele contexto da Salvador, da Bahia, no século XIX. E esse é um ponto muito relevante para a gente discutir, principalmente quando a gente trabalha com a questão simbólica, representativa. Estávamos falando isso mais cedo. Os nossos heróis têm uma cor, né, e tem um sexo também, né, tem um gênero. São homens e são brancos na maioria dos casos. Isso é uma questão histórica, né, no Ocidente e no Oriente, de uma forma ou de outra. Isso é muito presente, com exceção de algumas culturas mais antigas, principalmente africanas, em que o papel feminino era sempre destacado, né? O papel matriarcal era muito forte. Mas, de uma forma ou de outra, o Ocidente, com os valores cristãos, destacaram muito essa questão masculina e tal,
Então é muito comum, por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, de algum rei, de algum personagem de destaque, todo mundo vai lembrar, né, de um personagem masculino. As mulheres, né, e os negros não são lembrados na maioria das vezes. Claro que estamos num processo muito diferente nesses últimos anos, nessas últimas décadas, de ressignificação, né, e de compartilhamento de informações, mas é algo muito presente ainda, principalmente em espaços públicos, logradoras, etc. Então, os nossos heróis no 2 de julho também foram pessoas que entregaram literalmente as suas vidas e tiveram um papel importantíssimo em todos esses meses entre 1821 e 22 e finalmente com 2 de julho de 1823. É um ponto interessante, né? E olha que eu não estou fazendo a parte histórica mesmo. Eu acho que a gente vai falar muito. Mas é um ponto interessante para a gente conversar, porque muitos anônimos que jamais saberemos os seus nomes, né, foram personagens fundamentais em todo esse processo. É muito comum quando a gente analisa um processo de batalha, de confronto, de enfrentamento com o 2 de julho, diferente do 7 de setembro, que a gente lembre de personagens que ficam conhecidos na história. Lime Silva, Maria Quitéria, inclusive mulheres, Joana Angélica, Lord Crockley, entre outros. Né? Maria Filipa, né? Personagens também negros, importante falar. Mas outros tantos e tantas nunca saberemos de fato como participaram, mas estiveram ali. Comunidades, né, na região do interior, da própria cidade de Salvador, Santo Amaro, Recôncavo Baiano, de maioria negra, que participaram em todo esse processo. O professor Sérgio Guerra, historiador, fala sobre essas pessoas que tiveram atuação relevante em todo esse processo. É muito bom lembrar sobre isso. Uma batalha e um período como esse, de tamanha importância, é construído por todos, por muitas pessoas. E claro que muitas disputas de interesses marcam esse projeto também. Assim como acontece no processo de proclamação da República, de um golpe militar, onde tivemos e fim da escravidão anteriormente, inclusive uma coisa está ligada com a outra, como sabemos, onde tivemos a continuidade de um projeto conservador, não só conservador, como arcaico também, projetos mais sofisticados, mais participativos, como o do André Rebouças, um personagem espetacular, o próprio Luiz Gama, faziam parte desse contexto e não foram para frente. O que foi aprovado, né, o que passou para o processo republicano, foi um projeto que marginalizou milhares de pessoas que já estavam inseridas num processo super delicado no contexto do século XIX. O 2 de julho também foi marcado por um processo de uma continuidade conservadora. Afinal, a escravidão não terminou na Bahia em 23. Muitos, como o professor vai discorrer, muitos escravizados naquela época que tinham promessa de liberdade não receberam a sua promessa. E não é à toa que tivemos resistência nos anos seguintes com os malês, Sabinada, entre outros movimentos. Então, falar sobre tudo isso é elencar, na verdade, um conjunto de dados que mostram, antes de qualquer outra coisa, a resistência do povo do Brasil e essa ausência, em muitos aspectos, de uma representatividade de fato, hoje, quando a gente discute sobre esses movimentos de participação popular. Bom, pegando esse gancho, eu acho interessante a gente contextualizar também toda essa questão desse processo, né, que foi feito com o povo escravizado, e principalmente a gente falar sobre a economia daquela época, né, e como que as coisas discorreram e quais são as contas que a gente paga até hoje. Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, grande Jussara, esse espaço maravilhoso que une a Bahia, é um espaço, né, fantástico, que eu sempre elogio onde quer que eu esteja. E é um grande prazer falar sobre a economia do século XIX, sobre a contextualização da independência da Bahia naquele período e a independência do Brasil. Né? 1822. 1822, a suposta independência nossa, aconteceu um acordo com a Inglaterra. A Inglaterra fez um acordo com o Brasil para reconhecer a independência do Brasil. Tanto que a Inglaterra é o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Mas o capitalismo, a revolução industrial, estava emergindo na Inglaterra. E o capitalismo precisa de mercado consumidor. Como ele precisava de mercado consumidor, ele disse: eu aceito a sua independência. Agora você tem que proibir o tráfico de escravizados. Para tanto, até 1831 não pode mais entrar escravizados no Brasil. 1831,
é a crise da maioridade de Dom Pedro II. E o Brasil mergulhado num turbilhão de crise. O que acontece? Os portugueses são muito estrategistas. Muito. Os portugueses estudaram nas melhores escolas de Sagres lá de Portugal. E eles são tão estrategistas que para os ciclos econômicos brasileiros, para cada ciclo econômico, eles trouxeram para o Brasil uma etnia africana que entendia daquele assunto. No extrativismo, lá no início, 1549, no extrativismo eu trago para a Bahia, né, os negros, né, baixinhos, fortes, para adentrar a mata e derrubar o pau-brasil. Né? A região de Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, né? Por esses negros fortes, troncudos, baixinhos, para adentrar a mata. Acabando o fim do extrativismo, vem a cana-de-açúcar. E ele traz da cana-de-açúcar para o Brasil os negros que começaram a explorar lá nas Antilhas a cana-de-açúcar. E traz. Reino da Guiné, né, vem para o Brasil. Se você lê a história de um engenho no Recôncavo, de Vanderlei Pinho, né, você vai ver que todo esse povoamento ele se dá com esses negros da Guiné. Né? E o Recôncavo deu um boom. Minha terra, Santo Amaro da Purificação, né? Cachoeira e São Félix, só para você ter uma ideia, se você tem um livro maravilhoso de André Rebouças, chamado A História da Industrialização na Bahia. E na história da industrialização na Bahia, a Bahia tinha 280 indústrias, porque os engenhos eram uma indústria. Né? 280 indústrias tinha na Bahia. Dessas 280 indústrias, 200 eram no Recôncavo. Né? Santo Amaro, Cachoeira e São Félix. Tanto que no final do século XIX, início do século XX, essas cidades tinham mais habitantes que Salvador. Tá? Santo Amaro era uma gigante. De Feira para cá era tudo Santo Amaro. Né? Santo Amaro deu origem a várias cidades. E esses heróis e heroínas, né? Essas cidades ricas, os portugueses vieram aqui e se instalaram. Eu quero ficar aqui. Que independência é essa, como diz o professor Rafael, né? Que eu ainda estou instalado na Bahia. Né? Santo Amaro produziu grandes heróis e heroínas. Porque, com todo respeito aos heróis e heroínas que a cultura, a história oficial nos conta, mas nós esquecemos de heróis maravilhosos. Eu vou citar só um aqui de minha terra, né? Porque todo mundo só fala de Santo Amaro, de Caetano Veloso, Maria Bethânia, né? Eu vou citar um chamado Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio nasceu em Santo Amaro da Purificação, que hoje é a cidade de Teodoro Sampaio. Né? Ele foi criado por um padre, sai de Santo Amaro, foi para São Paulo. Lá em São Paulo ele se forma em engenharia, ele se forma em geologia, ele se forma em história, geografia, funda o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, orador oficial do Senado, porque no Senado na época tinha um orador oficial, e volta em Santo Amaro, compra a liberdade da mãe e dos irmãos. E a história não fala de Teodoro Sampaio. Construiu todas as estradas de ferro de São Paulo. Todas. Construiu todas as estradas do sertão da Bahia. Engenheiro. E a história não fala de Teodoro Sampaio. Nós precisamos contar, recontar essa história. Quando eu fui presidente da Palmares, nós íamos fazer uma grande recontagem de história em 2022. Os 200 anos da independência. A gente ia recontar a história do Brasil do ponto de vista negro. E essa história foi rasgada. O projeto foi rasgado, né, pela presidência da República atual. Né? A gente ia recontar, de cada estado pegar os grandes heróis e heroínas negros e começar a contar essa nova história. Bom, e esses negros que vêm para a Bahia na cana-de-açúcar, né, no período da economia da cana-de-açúcar, e o Recôncavo era rico, tanto que é do Recôncavo que sai
a carta magna para a independência da Bahia. É do recôncavo de Cachoeira que saem as tropas. Não é à toa que Cachoeira é a heróica e Santo Amaro é a benemérita. Né? E vem para Salvador. Tá? Então essas forças vêm do interior. São os vaqueiros de Pedrão, né? São os índios, as índias, os caboclos e as caboclas. Só que aconteceu a independência e foram jogados nessa jeta. Né? E a abolição só se dá 26 anos depois. Né? 26? 50, 68 anos. Tanto que deu tempo ao grande Rábula, que a OAB reconheceu ele como advogado, Luiz Gama, reconheceu, Luiz Gama atuou durante 30 anos para libertar os escravizados que aqui entraram ilegalmente. Eles entraram ilegalmente no Brasil e automaticamente o acordo da Inglaterra dizia que automaticamente, se fossem encontrados aqui, eles seriam livres. Só que os donos, né, de mão de obra escrava não libertaram. E o que é que acontece? Luiz Gama tinha que entrar na justiça. Luiz Gama libertou mais de 500 escravizados. Mais de 500. No Rio de Janeiro, quando eu fui presidente da Palmares, a Polícia Civil do Rio de Janeiro me chamou lá. E lá ele me disse assim, o delegado geral me disse, olha, aqui tem umas coisas da cultura afro. Que eles fizeram um museu, sabe como era o nome do museu? Museu da Magia Negra. Que eram os tambores, as vestes dos pais e mães de santo que eles prendiam na década de 30 e de 40 do século XX. Então, terminando a cultura da cana-de-açúcar, vem a cultura da mineração. Vem o ciclo econômico da mineração. E no ciclo econômico da mineração, vêm os negros de África, os negros do reino dos Axantes. E o reino dos Axantes eram pessoas que trabalhavam muitos anos nas minerações de África. E aqui chegando, eles olhavam para o chão e diziam, pode cavar aqui que tem ouro. Né? E o dono do capital eram os bandeirantes, adentrando as matas. Né? Você pega a estátua de Borba Gato, que foi queimada em 2021, mas você não tem um monumento aos negros e negras que trabalharam nas minas. Você tem a rodovia dos Bandeirantes em São Paulo, você tem um monumento dos Bandeirantes, mas você não tem, né, um monumento aos reinos dos Axantes, que foi que deu. O liberalismo econômico só foi possível pelo ouro e a prata da América e de África. Foi baseado nisso que a Europa, sobretudo a Inglaterra cria o padrão ouro. O que é o padrão ouro? O padrão ouro você só pode emitir moeda se você tiver o equivalente em ouro depositado no Banco Central. Tá? Com tudo isto, o que é que acontece? Todo o ouro nosso foi levado, todo o ouro de África. O que a França? Porque às vezes a gente ouve crítica dizer, se a gente fosse colonizado pelos ingleses seria melhor, né? Aquela bobagemzinha que a gente ouve escuta sempre, assim, meus outros. Então, o que é que acontece? Os ingleses semearam todas as discórdias em África, né? O francês, o belga. O que a Bélgica fez, no Congo, é digno do maior genocídio. Porque até hoje a gente fala do genocídio de Adolf Hitler, mas o que a Bélgica fez no Congo, matou todas as lideranças, cortava a mão das lideranças, matavam as crianças, e hoje corta meu coração quando eu vejo os negros do Congo jogando na Bélgica, jogando futebol na Bélgica, né? Lukaku e outros. Eles destruíram o Congo. E o Congo hoje é um dos maiores produtores de diamante ainda. Tá. Então, minha gente, a gente precisa recontar essa história. Essa história nunca foi bem contada. A história foi contada do ponto de vista do vencedor.
Eu digo, quando eu era menino lá em Santo Amaro, tinha um professor nosso reacionário de história, né? Na época ainda estava vivendo sob a ditadura militar. Ele me dizia assim: só não teve terra os ex-escravizados porque veio a República. A República que proibiu, porque Dom Pedro ia dar terra. Aí eu disse assim: rapaz, eu quero processar esse professor. Né? Depois que eu cresci, eu disse: vou processar, porque ele mentiu. Por quê? A Lei Áurea, ela só tem 2 artigos. Está extinta qualquer tipo de escravidão no Brasil. Revoga-se, artigo 2º, revoga-se todas as disposições em contrário. Por quê? Porque a Constituição de 1824, ela é a única Constituição do planeta que admitia a escravidão. Exato. Porque você podia ser dono de outro ser humano. É a única Constituição do planeta. Tá? Isso leva-me a um discurso de um senador pelo estado do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, na discussão da Lei Áurea. A sessão começa às 10 horas da manhã no Senado. E os senadores discussando contra e a favor da abolição. E um senador chamado Paulino de Souza, do estado do Rio de Janeiro, ele fez um discurso. Isso está no livro Razões do Conservadorismo Brasileiro. Está lá o discurso dele. Ele faz um discurso assim, ó: eu sou contra a abolição, porque a abolição é desumana, inconstitucional e antieconômica. Aí ele passa a explicar. É desumana, porque o que serão desses pobres diabos amanhã que não vai ter nem a senzala para comer? Por isso ela é desumana. Antieconômica, o que serão dos fazendeiros que comprou esse bem? O Estado tem que indenizar esses fazendeiros. Terceiro, é inconstitucional, porque é a única Constituição do Brasil que admitia a propriedade de ser humano. Tá? E ele ainda, vencido, na semana seguinte, ele lança uma lei de crime de vadiagem. E essa lei de crime de vadiagem, esse mesmo Paulino de Souza, a lei de crime de vadiagem, ele dizia que o negro que fosse encontrado na rua, ele seria automaticamente preso, porque ele estava vadiando. 1850, o professor, você deve ter sido aluno dele, João José Reis, escreveu um livro maravilhoso, né? Já fiz muitos trabalhos com o João. E esse livro são os ganhadores, a greve dos ganhadores em 1850, a primeira greve de trabalhadores do Brasil. E eram os escravizados livres, os ex-escravizados livres, que trabalhavam com cadeiras, com mantimentos, com essas coisas, e teve o ciclo da mineração. A Bahia cresce, a Bahia vai para a Chapada. A Bahia vai para a Chapada, para a região de Irecê, a Bahia vai, né, buscar ouro também. E aí vai para a região da Chapada. Por isso que a Chapada também tem muitos quilombos, né? Porque acabamos ficando por lá. Né? E o ciclo da mineração, ele aumenta a população da Bahia. A região da Chapada tinha tanto poder que o coronel Horácio de Matos prometeu invadir Salvador, numa desavença que ele teve com o governador JJ Seabra. Ele teve uma desavença, JJ Seabra queria que ele fizesse o combate a Lampião, né? E ele disse que não ia fazer, e prometeu, mandou um telegrama para o governador dizendo que ia pegar os 2.000 jagunços dele e ia invadir a Bahia e tomar o poder. O governo teve que recuar. Olha como eu fiquei temeroso. Olha como a Bahia se expande. Bom, a mineração é perversa. A mineração foi perversa. Em Minas Gerais eu aprendi muitas expressões muito interessantes, né, sobre a mineração.
né? A expressão do tipo, quando descansa, carrega pedra. Né? E eu aprendi isso em Ouro Preto. Por quê? Porque quando chovia, as minas inundavam. E eles não podiam trabalhar dentro da mina. Os donos, os exploradores das minas, obrigavam que eles tirassem as pedras e fossem por lá de fora, ali lá de fora, tirar o ouro. Por isso a expressão. Quando descansa, que era o dia de descanso, que a mina estava inundada, carrega pedra. E várias outras expressões. Né? Bom, o professor Alberto da Costa e Silva, um dos grandes historiadores de África no Brasil, embaixador em vários países da África, eu tive muito com Alberto da Costa e Silva, inclusive ele que fez todo o relatório para o tombamento como patrimônio da humanidade do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, né? Ele me disse assim, Erivaldo, deixa eu lhe dizer uma coisa que é fundamental. A África é o nosso espírito. Né? E ele me diz assim, o Brasil só vai encontrar sua identidade quando olhar seus olhos para a África. Porque nós não temos identidade. Em 1933 resolveram aí fazer o homem cordial brasileiro, essa coisa, mas nós não temos identidade. Jogaram nossa cultura no subsolo. Como canta Caetano Veloso, né? Tudo chegou sobrevivente no navio e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Aí eu pergunto, e que independência é essa? Que independência é essa que nos jogaram nessa agenda? Eu costumo dizer que a Bahia, Salvador, ela tem 10 bairros, 10, não mais do que isso, que moram os ricos. A partir do Campo Grande, da Vitória, da Graça, da Barra, partes do Rio Vermelho, Pula, Amaralina, concordo comigo? Pituba, uma região aqui, Alphaville, Costa Azul, e o resto. 10% moram nesses bairros e mandam em Salvador. Cadê a cultura de Salvador? Carnavalizou-se. Carnavalizou em grandes camarotes. Acabou a nossa cultura. O povo sem cultura está mergulhado em sua tumba. Como dizia Vanderlei Pinho, né? O povo sem cultura não existe. E nós matamos nossa cultura. Nós assassinamos a cultura da Bahia. Das 8 manifestações culturais tombadas pelo IFAM, todas são de origem africana. O samba de roda, do Recôncavo da Bahia, o samba Partido Alto do Rio de Janeiro, né? Grandes tombamentos, a lavagem do Bonfim, que a lavagem do Bonfim, ela é de origem negra, porque eles reduziam para lá, e eles fechavam a igreja, e eles lavavam as escadarias, porque não podiam entrar na igreja. O Bendé do Mercado de Santo Amaro, graças a Deus, foi minha gestão que eu consegui tombar como patrimônio do Brasil, e íamos elevar em seguida patrimônio da humanidade, como eu fiz na Serra da Barriga, fiz no Cais do Valongo como patrimônio da humanidade. Então, nós precisamos recontar. Eu estava dizendo ao professor Rafael e a Elô que a gente contava as histórias dos quilombos. Eu fiz mais de 80 livros sobre a história dos quilombos. Porque a gente precisa contar essa história. Porque cada vez mais os latifundiários querem tomar as terras dos quilombolas e dos índios. E a gente precisa... Estou falando demais, né? Então, a gente precisa recontar a nossa história. Né? Você pega Tia Ciata. Vocês conhecem Tia Ciata? Tia Ciata nasceu Hilária. Né? O nome dela é Hilária. Tia Ciata nasce em Santo Amaro da Purificação, minha terra.
Tá vendo quanta gente importante tem em minha terra? Não é só Caetano Veloso e Maria Bethânia. Assis Valente, né? O maior compositor de Carmen Miranda. Eles vão, Tia Seata vai para o Rio de Janeiro em 1852 e leva o samba, a viola do Daomé e o samba para o Rio de Janeiro. Se junta aos baianos que já estavam lá, Donga, João da Baiana, e faz um samba maravilhoso. O primeiro carnaval que foi feito no Rio de Janeiro com desfile da escola de samba acontece em 1937 no governo de Getúlio Vargas. E eu tinha no governo Getúlio Vargas nada mais, nada menos do que o ministro da Educação e Cultura, Gustavo Capanema, os maiores intelectuais do Brasil. Eu tinha como chefe de gabinete o mineiro Carlos Drummond de Andrade. Uhum. E eu tinha como secretário de Cultura, pasme, Heitor Villa-Lobos. Será que tinha um time bom? E Getúlio Vargas, ele cria o insulamento burocrático. A gente estuda isso muito em administração pública. O que é o insulamento burocrático? É eu pegar as melhores cabeças pensantes do país e colocar a serviço do país. Aí quando você olha hoje para o ministro, é de dar dor no coração. É de dar dor no coração para certos ministros. Mas enfim. Gustavo Capanema fez o primeiro carnaval do Rio de Janeiro com as escolas de samba da Pequena África, do Cais do Valongo, ali da Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, que era o centrão ali do Rio de Janeiro, é ali que começa o Rio. E um dos grandes compositores que saiu e cantou numa escola de samba foi Cartola. E eu tive também a felicidade de fazer a peça Cartola e trazer para a Bahia para ser apresentado no Teatro Castro Alves. Ninguém entrou no Teatro Castro Alves, só comunidades quilombolas e periféricas. Primeira vez as pessoas entraram no Teatro Castro Alves. Eu recebi no dia seguinte um jovem que me disse assim, chegou lá para... Eu estava atendendo no IFAM, né, que a Palmares fica no Brasília, eu estava atendendo lá no IFAM. Aí chegou um jovem e disse assim, eu queria falar com o presidente. Aí o estudante falou, rapaz, entraram 3 de vez. Todos 3 com violão. Aí ele disse assim... Professor, muito obrigado por você ter nos convidado e tal. Foram 5 dias. Só tinha comunidade quilombola dentro do teatro. Ele disse assim, eu já tinha abandonado a carreira de cantor, mas depois da peça de ontem eu vou retomar. Eu disse, por quê? Cartola lançou o primeiro disco dele aos 65 anos. 65 eu só tenho 30. Então eu vou continuar. Então, eu estou jovem demais, né? Então, é inspiração. Por isso que a gente tem que recontar a história. Eu conto a história de Marquesa de Santos, mas não conto a história de Teodoro Sampaio, nem de Tia Seata, nem de Maria Filipa. As grandes heroínas da independência. No Brasil inteiro tem grandes heróis e heroínas. Tem um Negro Cosme no Maranhão, que tem uma história fantástica. Eu passaria aqui o dia todo falando com vocês, mas... Rafa, então esse bate-papo com o Rafa é muito importante para a gente entender as razões das desigualdades hoje. Porque veio a abolição e nós ficamos durante mais de 100 anos na sarjeta. Mais de 100 anos na sarjeta. É aí que na década de 90, final da década de 90, vem as políticas de cotas. Em 2003 vem a política de cotas, vem a política de fiéis, a política de... Porque essas coisas assim, eu sou contra a cota. Continua muito isso? Aí eu faço o seguinte, meu argumento é simples. Cota é um direito nosso. Porque cota é muito bonito nos Estados Unidos. Barack Obama se formou em Harvard. Por cota. Tá? Aqui não. É pobreza. Aqui... Vai estudar, menino. Estudar o quê? Nessa escola pública que nós temos? O grande professor e saudoso Cid Teixeira, seu colega, Cid Teixeira, eu estava numa mesa com ele, a gente discutindo cotas, em 2003.
lá na reitoria da UF. Né? E ele com aquele vozeirão bonito, né? Meu filho, a universidade na década de 50 e de 60 já foi mais negra. Todo mundo se assustou. Por que era mais negra? Porque a escola pública tinha qualidade. Eu estudei no Teodoro Sampaio, em Santo Amaro, que é o nome do colégio de Santo Amaro. Eu estudei no Teodoro Sampaio, passei no vestibular da Escola Técnica Federal da Bahia, que hoje é IFBA, passei no vestibular da Universidade Federal da Bahia, na escola pública. No final da década de 70, eu começo a assassinar a escola pública. Né? Isso é um projeto, como dizia Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro dizia que é um projeto. Né? Destruição da educação no Brasil não é por acaso. Né? Então, nós passamos esse período todo na sarjeta. E eu costumo dizer assim, quando falam mal das cotas: trabalhe 1 ano numa empresa. 1 ano. E o empresário não pague os seus direitos, não recolha seu FGTS, você vai para a justiça, não vai? Tem a justiça do trabalho. E como é que eu trabalho 350 anos para um Estado? E o Estado manda eu embora no dia 14 de maio de 1888, né? Sem uma indenização. Eu trabalhei 350 anos de graça. Isso gerou baixa autoestima na população negra. Isso gerou tristeza. Porque o racismo não adoece. O racismo adoece. Eu vou contar uma historinha nesse instante sobre um grande historiador, um grande geógrafo da Bahia e o filho dele, Milton Santos Filho. Já. É muito interessante trazer essa lógica, porque o que a gente precisa é de reparação. Mas a gente só constrói essa reparação quando a gente conhece de fato a nossa história, né? Aquilo que nos foi roubado e que a gente precisa reconquistar. Não é, professor? Olha, eu recomendo a Jussara e companhia fazer parte 1, 2, 3. Vamos recontar essa história aqui. Vamos Encontros, recontar essa história aqui. Porque cada temática dessa que foi abordada, né, dá margem para um podcast, que seria maravilhoso. Né, o professor brilhantemente expôs alguns panoramas, e eu vou pegar um ganchinho do que ele falou, lembrando do nosso mestre Darcy Ribeiro, porque de fato o que acontece no Brasil é um projeto, né? É um projeto que está em vigor ainda, na verdade. Sempre esteve em vigor. Um projeto muito excludente. Sobre essa questão, é interessante a gente parar para fazer esse exercício de análise, porque as coisas não são por acaso, né? O processo de construção do que vem a se tornar o Brasil, desde a época da América Portuguesa, segue um rigor muito estudado por parte dos portugueses do que acontecia no século XVI e XVII. Quando o professor aborda que, por exemplo, em algum momento, determinado grupo étnico-cultural, nação, veio para o contexto do Brasil trabalhar naquele tipo de trabalho, um grupo específico, estamos falando de um projeto muito sofisticado ligado à estrutura escravista que só vai se acentuando com o passar do tempo. Aí o professor lembrou de João José Reis, né, uma das principais referências quando a gente aborda o tráfico de escravizados e tal. E é muito curioso como isso vai se desenvolvendo com o passar do tempo. No século XVIII, nos anos de 1760, 1770, o porto da cidade de Salvador era um dos maiores portos do hemisfério sul e em alguns momentos liderou o número de exportações, etc., naquele contexto. Salvador, da Bahia e o recôncavo baiano, principalmente porque a riqueza estava no recôncavo, a cidade era apenas um ponto simbólico de distribuição, mas quem produzia era o recôncavo, era uma cidade em evidência. E tudo, literalmente, o que foi construído em Salvador foi com base no trabalho de escravizados. Se hoje a gente observa, né, esse patrimônio maravilhoso, incrível das nossas igrejas, essas talhas douradas, esses santos barrocos, né, que enchem os nossos olhos, tudo isso é um passado também ligado a muito sofrimento e protagonismo de muitos artistas e artistas que não saberemos seus nomes. José Joaquim da Rocha, né, entre outros tantos, o Cabra, lá da Rosário da Ordem do Carmo, entre outros tantos, né? Porque imagine produzir tudo aquilo naquele período, um nível de demanda muito grande para essas igrejas, em um século em que o barroco exige excesso, ouro, dramaticidade, não preciso nem comentar muito, e movimento por todos esses contornos. Né? E é curioso porque eu trabalho muito com aula de campo com os meus alunos, né?
Quando a gente chega no centro histórico da cidade, ou em qualquer outro lugar, o primeiro exercício que a gente faz é justamente compreender como esses lugares são construídos. As nossas cidades são espaços para a gente entender também essa história, né? Além, evidentemente, das expressões imateriais do povo. Então, ver esses casarios, ver essas igrejas, ver o recôncavo da Bahia, é entender como foi esse passado, tamanha, né, exploração, mas exploração essa que constrói aquilo que a gente tem com Bahia e com o Brasil. E a gente nunca pode perder isso de vista, porque nada brota do chão por acaso, né? As coisas têm uma origem. O recôncavo da Bahia, Santo Amaro especialmente, o professor falou brilhantemente, é um lugar que eu não conheço, posso estar enganado, evidentemente, não conheço nenhum outro lugar no Brasil que tenha surgido tantas pessoas tão espetaculares como em Santo Amaro da Purificação, porque a lista é realmente gigantesca. A cidade de Cachoeira, no século XIX, foi uma das poucas cidades no contexto mundial a estampar emblemas, né, desenhozinhos naquelas porcelanas inglesas, holandesas, que eram confeccionadas no século XIX. Da América, a única cidade que estava registrada era Cachoeira, né? Isso em uma companhia gigantesca que colocava a xícarazinha e o pires nas mesas das elites do mundo todo. É um dado tão sem importância. Qual a importância disso? Isso mostra o protagonismo da cidade e seria um momento onde a escravidão, como lembrava Vanderlei, né, Pinho, era a grande estrutura daquele período. O engenho freguesia no recôncavo da Bahia, eu estou falando sobre tudo isso para falar também sobre o 2 de julho. O engenho freguesia no recôncavo da Bahia, em Candeias, mostra de uma forma muito clara como era essa hierarquia tão segregada, né? É um prédio solene, né, suntuoso, de 4 pavimentos, cada andar obedece à hierarquia daquele contexto. Os andares baixos, né, ligados aos escravizados, os andares superiores aos que representavam trabalhos específicos para tomar conta, né, dos escravizados naquele momento, e os andares superiores, onde ficavam os senhores e as senhoras da casa. A igreja estava lá não só como um marco religioso, mas também como um marco de imposição. Afinal, você expressar a sua religiosidade, a nossa religiosidade afro, não era permitido. O príncipe Maximiliano de Habsburgo, quando visita Salvador no século XIX, participa do Senhor do Bonfim. E ele fica escandalizado com os tambores, com as expressões populares dos negros daquele contexto. As elites tentam, como lembra Camila de Albuquerque, uma professora maravilhosa, em todos os aspectos proibir essas expressões ligadas ao povo e ao afro no decorrer do século XIX. A conquista da festividade do Bonfim, como a gente entende hoje, a lavagem, foi um processo de muita garra ao longo desse tempo. Só vai se tornar de fato um ponto de um emblema turístico mais recentemente, meados do século XX, na segunda metade do século XX, com a Baiana, aquela história toda, porque durante todo esse processo tivemos um momento de muita perseguição. E no 2 de julho não foi diferente, né? O 2 de julho é um momento que a gente comemora de fato o processo de independência do Brasil na Bahia, mas como o professor bem pontuou, né, uma independência incompleta, porque tivemos, né, ficamos presos a muitas amarras que eram estruturais naquele contexto da Bahia e do Brasil. Quando a gente tem logo no segundo momento uma série de tensões ligadas a revoltas, né, de homens e mulheres negras na cidade de Salvador, né, com o próprio episódio dos Malês, é um momento para a gente compreender o que era a sociedade naquele período, né? Imagine a cidade, né, fruto de todo esse período de tanta violência, né, passar por um grande episódio de revolta, de insatisfação popular e depois de sufocamento desse e a condenação daqueles participantes. Não foi o primeiro exemplo. No século XVIII, na Conjuração Baiana, os 4 que foram mortos eram homens negros inseridos nas camadas negras da Bastante. E 2 de Santo Amaro. Então vocês percebem que Santo Amaro tem uma tradição. Tem uma tradição, né, de todo esse processo. E na época do 2 de julho, quando a gente analisa o que aconteceu nos arredores de Salvador, no recôncavo da Bahia e nos outros lugares, a gente sempre destaca, né, de forma muito evidente isso, esse papel plural de todas as pessoas. O professor lembrou da vinda dos encorados de Pedrão aqui para a cidade, né, para o recôncavo da Bahia. Imagine que eram homens negros, não estamos falando de homens brancos, né, estamos falando de homens negros, né, que vestidos de jaleco de couro encararam todo esse processo na independência da Bahia. Entre outros tantos exemplos, né? Então, falar sobre a independência em contato, né, com esse processo, com esse projeto de Brasil ao longo do tempo, é talvez lembrar que a gente tem uma liberdade incompleta.
Hoje temos uma liberdade incompleta. Né? No decorrer do século XIX, muitos estudiosos falam sobre isso, Lilian Schwartz, Jamil de Carvalho, etc. Alberto da Costa e Silva, né, falou sobre isso recentemente, é uma entrevista muito bacana para a BBC. A independência da Bahia também ajudou no processo de consolidação de uma unidade territorial. Porque o que aconteceu na América Espanhola não aconteceu com o Brasil, né? Vários lugares foram desfragmentados, surgiram novos países, Bolívia, Peru, etc. Aqui não, tudo se manteve muito unido, com base em um governo central, com a figura do Pedro I, depois Pedro II. Um dos aspectos, além das questões políticas em vogas, também tem a questão da escravidão, da força que a escravidão tinha naquele período, e do medo, por exemplo, que tivemos uma revolta do Haiti, que aconteceu no século XVIII e no século XIX. Então, entender tudo isso é, mais uma vez, a gente lembrar da necessidade de compreender esses processos de participação popular e de disputas constantes entre aqueles inseridos como projetos que nem sempre deu certo para todo mundo, pelo contrário, né? Algumas camadas aqui foram beneficiadas, principalmente aqui no contexto da Bahia. Tem muitos documentos do Arquivo Histórico Municipal e do Arquivo Público da Bahia que mostram essas tensões, essa preocupação dos políticos naquela época, né? O que é que vai acontecer com Salvador agora que finalmente conquistamos nossa independência? Temos que controlar a situação aí para evitar qualquer tipo de problema, né? Olha, conseguimos pegar em armas, não só armas, né, com pólvora, qualquer tipo de arma, facão, etc. Porque o 2 de julho foi assim, né? Foi corpo a corpo e foi muito mais bravo do que a gente pensa. Mas se essas pessoas, né, eu tô falando o popular que lutou no 2 de julho, né, talvez não tivesse força de fazer outros enfrentamentos e outras revoltas, então essa preocupação esteve presente nas décadas seguintes, durante muito tempo aqui na Bahia, né, no contexto da então capital e em outros lugares do Brasil. Trabalhar nas minas no século XVIII era considerado um dos trabalhos mais exaustivos, mais danosos, mais tristes. Marc Ferrer, fotógrafo, tenho que falar ainda sobre isso, Marc Ferrer, fotógrafo, registra uma fotografia de homens trabalhando em minas. Era um horror, era um inferno trabalhar embaixo do solo, em lugares sem a mínima condição possível, inserido na realidade escravista. Aqui na Bahia, no decorrer da segunda metade do século XIX, década de 40, especialmente meados desse 1800, se descobre ouro, né, nos caminhos da Chapada e tal, pedras preciosas. Novamente a escravidão está aí. Temos um outro momento de migração, de deslocamento populacional para aquelas regiões e de surgimento de elites locais com o pensamento em manter essa estrutura. Lençóis exportou diamantes, pedras preciosas, liderou o comércio daquele período. Novamente a Bahia em destaque. Mas é um ponto interessante para a gente destacar, e na época do governo, na Secretaria de Turismo fizemos isso, um levantamento econômico da Bahia. Todo esse processo de destaque da baiana no contexto do Brasil é inserido na escravidão. Todo esse destaque da cidade de Salvador, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista social, do ponto de vista das finanças, de ser o maior porto e tal, é ligado ao tráfico de escravos. Então, entender o Brasil, entender o 2 de julho, entender esse projeto, lembrando novamente da Darcy Ribeiro, como o professor bem lembrou, é passar, né, por toda essa história onde tivemos essa realidade. E muitos daqueles que se destacaram foram literalmente silenciados, né, apagados por um projeto muito conservador. Eu comecei a fala agora lembrando desses homens, mulheres, artistas que criaram obras espetaculares, para a gente também perceber essa relevância de atuação de outros tantos homens, mulheres, né, inclusive nesses momentos de exploração institucional, né, que não podem ser esquecidos, né, principalmente Luiz Gama, André Rebouças, entre outros nesse período. Teodoro Sampaio tem uma história maravilhosa, incrível. É curioso porque é um homem negro, né, que estava literalmente à frente de espaços que tradicionalmente estavam inseridos à elite branca, tanto no contexto da Bahia como de São Paulo. E é um personagem que, por exemplo, quando eu pergunto na sala de aula, muitos dos meus alunos não conhecem. Aí temos que fazer todo um trabalho educativo, de visita, de leitura, né, visual, para a gente compreender. Machado de Assis, não poderia deixar de falar, é um exemplo muito clássico de todo esse projeto, esse processo, né, de branqueamento. As cédulas de 1000, 10.000 cruzados, né,
mostra o machado como aquele que a gente conheceu no livro didático, né? Cabelo bonito. Não, é uma coisa assim, parecia que sai do salão surreal, agora, mas surreal. literalmente branco. É surreal. Né? Aquele projeto recente que mostra o Machado de Assis, né? Com uma semelhança a como de fato ele era, é muito assertivo, é muito bem-vindo para a gente discutir isso em sala de aula. Como ele, outros tantos também passaram por isso, inclusive alguns falam que um presidente da República também, né? Não vou recordar o nome dele agora, não sei se foi Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, né? Que também era uma pessoa que não era branca. Era negro. Era negro. E que não é dito, né? Não então, é dito. falar sobre isso é fundamental, especialmente trazendo agora a questão para o 2 de julho, em todo esse processo ao longo desses anos. Talvez se a população, principalmente os jovens, tivessem mais conhecimento sobre isso, sem dúvida nenhuma, e espero que um dia consigamos fazer isso, né, tivéssemos ainda mais ressaltado esse espírito de entender de fato a importância da data, não só para o contexto de Salvador, da Bahia, como para o Brasil. Não é só questão de festa, de carnaval, de comemorar, né, agora na volta da Cabocla, é um momento mais festivo, mais descontraído. Mas é um momento de lembrar todos aqueles que literalmente deram a vida para o que temos hoje. Né? Falar sobre isso é compreender justamente as posições que ocupamos agora em nossa sociedade e as posições que não ocupamos. O porquê isso, né? É um link direto com a nossa história. Né? E esse dever, sem dúvida nenhuma, fundamental. A Bahia sempre teve uma tradição revoltosa, Santa Amaro não preciso nem comentar, e até hoje é uma referência nesse sentido. Agora, é uma discussão que a gente tem que sempre alimentar, porque vamos lá, ao longo de milênios, voltando para a África, tivemos culturas que foram responsáveis por conquistas dos mais diversos níveis de primordial, admirável. Né? É só lembrar do Egito Antigo, na África, norte da África, de outras tantas culturas no centro, no sul africano, no leste, oeste africano, que exportaram conhecimento para outros lugares, ou mesmo outras culturas beberam de fontes africanas e não deram a devida referência, vocês sabem do que eu estou falando, e o processo isso vencedor... dá um outro bate-papo. Total. O Jussara, anotado. Expressões, culturas africanas que o grego tomou para ele. O grego tomou para ele. O grego é o pai da cultura. Cálculos, né, narrativas maravilhosas. Temos tantas... A coleção de história da África, né, que o senhor acompanhou, mostra muito esses detalhes. Né? E são discussões fundamentais para a gente fazer. Porque falar sobre história é falar sobre um processo que é vencedor. Deixa eu lhe interromper um minuto para falar uma expressão que o grande Januário Garcia, né, uma figura maravilhosa, fotografou o movimento negro durante 50 anos, morreu de Covid o ano passado, no Rio de Janeiro. Januário Garcia diz assim: existe uma história da África sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem a África. Exatamente. É a questão do espelho, né, que o senhor falou agora, do Alberto Costa Silva. Falar sobre todo esse passado, sobre essa história, é evidenciar um projeto que é vencedor. É uma grande disputa de narrativa. Né? Constantemente, o que lemos, o que enxergamos, o que vivenciamos é um projeto vencedor. A grande pergunta que a gente tem que fazer é todos aqueles projetos que foram apagados, silenciados e que também são vencedores ao longo de todo esse tempo, mas nem sempre a gente lembra, né? Inclusive no 2 de julho. Bom, muita história, né? Como sempre aquela minha história, a gente tem muitas para contar, para recontar, na verdade. E aproveitar esse momento para dizer que, se vocês tiverem algumas curiosidades, se quiserem fazer perguntas, também se sintam à vontade, porque vai ser extremamente enriquecedor aqui para esse momento, porque tem muitas coisas que nós vamos tocar aqui, mas que pode ser que não contemple alguma dúvida, então é interessante que venha também de vocês para nós. Então, se alguém já quiser se manifestar agora, pode ficar à vontade. O Elu, aproveitando só essa deixa, a minha área de pesquisa, de fato, é falar sobre Salvador, Bahia, na segunda metade do século XIX e início do século XX. Como a cidade e o Estado eram evidenciados do ponto de vista da publicidade naquela época. Né? Como as elites, como a prefeitura, o governo, ou outros, né, vendiam a imagem de Salvador. Trabalho com iconografia. Tem tudo a ver com essa discussão. Como o negro era retratado nessa época. Né? Apagado, silenciado e tal. Né? Os tipos humanos. Tem algumas fotos aqui que depois eu vou mostrar para vocês, né, que mostram um pouquinho daquilo que a gente estava conversando. Né? Livros oficiais que retratavam os grandes momentos, as glórias do passado,
A cidade europeia. A cidade afastada do centro nem sequer aparecia nesses livros, né? E os relatos são muito curiosos para a gente perceber como de uma forma ou de outra, né, esse projeto de Salvador de Bahia foi um projeto vencedor na República, né, e continuou presente nos anos seguintes. Então é um ponto que a gente vai abordar ainda, mas aproveitando a participação do professor, porque ele com certeza vai contribuir muito nesse assunto, é a imagem do país. É só ir agora, né? Quem são os personagens que representam o país, né? Às vezes, né, estou vendo a reação aqui das pessoas, aí eu fico perguntando, é Brasil mesmo ou é Europa? Né? Isso tem um link com o século XIX, com o que a gente está pensando para representar um lugar. Né? Então, isso não está distante não, isso foi há 100 anos atrás, né? Mas está muito presente ainda. A abolição foi ali. Né? 134 anos. Meu pai, se vivo estivesse, fez 100 anos em 2018. Né? Isso quer dizer que o pai dele foi escravizado. Que o meu bisavô foi escravizado. O meu avô foi escravizado. E uma coisa muito interessante para você ver a baixa autoestima dos negros do século XX o italiano, o alemão que veio para aqui no século XIX, a cultura da cana do café, ele tem a foto da cidadezinha que o pai nasceu, que o avô nasceu. Ele tem a foto do bisavô dele. E nós não temos. Eu não sei de que etnia eu sou. Não sei se eu sou do Congo, se eu sou... Né? Não sei. Quem foi meu bisavô? Eu não sei. Você está vendo como isso é duro, como a suposta independência não nos trouxe dignidade? Aprofundou a nossa baixa autoestima no século XX? As políticas afirmativas é que aumenta a nossa autoestima. Olha o negro americano como é. Eu vou usar uma expressão dura. O negro americano é nariz em pé. Você sabe por quê? Porque ele se impõe na sociedade. Porque a libertação dos escravizados nos Estados Unidos, ela se deu da seguinte forma. Cada ex-escravo tem uma mula e 10 alqueires. E ali ele começou a vida. Quantos negros bem-sucedidos eu tenho no Brasil e quantos negros bem-sucedidos eu tenho nos Estados Unidos? E quando o cara é bem-sucedido no Brasil, ele deixa até de ser negro. Total. Né? Total. Ele não fala sobre o povo dele, sobre a gente dele. Você pega o Michael Jordan, os grandes astros do basquete americano, do futebol americano, eles estão lá na comunidade deles. Aqui não, o cara vira o nariz. Bota uma fundação para bater do imposto de renda, para dizer que está fazendo trabalho social. Né? Então, a nossa independência aprofundou a desigualdade. Né? Porque nós somos jogados na sarjeta. E essa desigualdade, ela quis anular a nossa cultura, mas não conseguiu. Quando eu era presidente da Palmares, eu fiz um mapeamento dos terreiros de candomblé em Brasília. Aí você pode perguntar assim, por que Brasília? Porque eu estava lendo o censo de Brasília, no IBGE, e dizia que não tinha nenhum terreiro. Eu disse, oh meu Deus, só de deputados e senadores para todo dia, isso está errado. Aí pedi uma deputada federal do PT, na época, Erika Cocai de Brasília, que tinha sido minha contemporânea de banco, né? E a Erika Cocai me deu a emenda de 800 mil. Eu fiz um mapeamento junto com a Universidade de Brasília, a UNB, com um grande professor de geografia, que é baiano de Santo Antônio de Jesus, do Recôncavo, Rafael Sanzio, que é uma figura maravilhosa, e ele fez esse mapeamento. Você sabe quantos terreiros foram registrados? 435. Uau, em Brasília. Em Brasília. E em torno. 435 terreiros. E nós fizemos um livro dessa grossura com todos os terreiros, o georreferenciamento e a história do terreiro. E isto, uma mãe de santo outro dia mandou para mim,
uma foto, né, do computador do funcionário da Secretaria da Fazenda, mandou para mim, ela tirou a foto e mandou. Óbvio, porque o governador de Brasília na época, eu fiz um acordo com ele, Palmares fez um acordo, de não cobrar IPTU. Tá? O que é que aconteceu? Todos foram isentos, como as igrejas. Exato. E a coisa é tão perversa com o povo negro e negra desse país, com os índios também. A coisa é tão perversa que até nossa religiosidade era proibida. Né? Você pega... Mas só que nós éramos estrategistas. Se o português era estrategista, nós também éramos. E era obrigado a adotar o nome católico. A igreja, com sua imposição da época, era obrigado a adotar o nome católico. O índio não aceitou, foi para a briga. Os pretos e pretas aceitaram. Ponto. Esse é São Jorge, pronto, vai passar a ser Oxóssi. Oxóssi. Né? Esse é Santo Antônio, então é Ogum. É Ogum. E por aí vai. Né? É o sincretismo. Que mãe Estela, né, me dizia, meu filho, nós não podemos mais ser sincréticos. Nós temos que apagar isto, porque isso foi num período que nós não podíamos falar sobre nossa religião. E tudo isso eles tentaram apagar da nossa memória. Eu digo sempre, terreiro é lugar de paz. Posso falar uma coisa rapidinho? Pode. É só um dado. Tinha uma coisa que mãe Estela falava, né? Eu sou do Candomblé. E aí uma vez a gente estava conversando, ela falou assim pra mim, pra todo mundo que estava assistindo, né? Ela falou assim, meu filho, Santa Bárbara não é Iansã. Ela disse, meu filho, Santa Bárbara é de Iansã. Ela disse, nunca esqueça isso. Santa Bárbara não é Iansã. Iansã veio antes de Santa Bárbara. Santa Bárbara é de Iansã. Aí ela falou exatamente isso. Nós não podemos mais juntar as coisas, né? Não precisa mais. Precisa mais. Diga aos próximos, né? Assim mesmo. Chego a ficar arrepiado. Ela diz Santa Bárbara, chego a ficar arrepiado mesmo assim, né? E ela assim feito. Ela, Santa Bárbara não é Iansã, Santa Bárbara é de Iansã. Diga isso. Então, estou tendo a E aí você tem um trabalho maravilhoso aí do nosso, né? André Fernandes. Então, a gente precisa recontar. Exato. Se a gente não recontar essa história, nós vamos ter vergonha a vida inteira de ser negro. Exato. Como na década de 70, de 80, as pessoas tinham vergonha de dizer que era negro. Por quê? Porque só contava da escravidão. E quem quer ser escravizado hoje? Quando começou a política de cotas, e a Palmares tem uma política de cotas junto com Itamaraty, 30% lá dos embaixadores, dos futuros embaixadores, tal, dos diplomatas, a gente ia para a mesa de julgamento. A Palmares tinha assento. Outro dia chegou uma menina loira, aí passou no concurso e pelas cotas. Aí eu disse, poxa, que constrangimento. Né? Que constrangimento. Que constrangimento. Então, a gente precisa, se a gente não recontar essa história, a gente nunca vai ter orgulho de ser negro. E a gente só tem orgulho daquilo que a gente conhece. Né? O professor Rafael fala, nós não ajudamos a construir o Brasil. Nós construímos o Brasil. Porque enquanto os portugueses estavam nas suas varandas, dos seus casarões, dos seus engenhos, nós estávamos trabalhando. E eles, com cafés intermináveis, almoços intermináveis, de paletó e gravata, e a gente construiu o Brasil. Todos esses palácios, tudo que você vê no Brasil, quem construiu foi os negros. Você tem aqui na Bahia, a Bahia tem uma história assim. Existe mais história, você que é da área, mas eu vou. O representante da ONU na Bahia era um jovem português, de 40 anos, você conheceu ele, ali em cima do elevador Lacerda, né? Ele ficava ali. E ele fez doutorado em cultura afro na Inglaterra. E ele me dizia assim, e a gente ia fazer um grande evento. Ele dizia assim, Erivaldo, a prefeitura de Salvador fica aí do lado, nunca subiu aqui. Nunca subiu.
Ele diz assim, ó, tem mais história entre o Pelourinho e a Federação do que na Bahia inteira. Tá? Porque ali tem muita história. Inclusive no livro A História do Engenho do Recôncavo, o Vanderlei Pio fala que começou ali onde é o palácio, ali no Campo Grande. Começou tudo ali. Quebrou ali. Né? Então, se a gente não contar essa história, e eu digo sempre, todos que estão aqui, nós não vamos precisar só dos negros para terminar o racismo. Eu conclamo sempre os brancos, brancas, não racistas, antirracistas, para se aliar conosco. Por quê? O pastor Martin Luther King não fez a revolução dele só com pretos e pretas. Ele precisou dos brancos e das brancas não racistas. Porque você falando sobre o não racismo é forte. Né? Eu falando parece mimimi, como dizem por aí, né? Parece mimimi. Mas não é. Nós que sofremos todo o processo de desigualdade. E a gente não conseguiu se reerguer durante esses 134 anos ainda. Nós precisamos levar esse conhecimento para todos os rincões do Brasil. Eu peguei em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Pelotas, vizinho a Pelotas, de uma cidade muito interessante, que é a Charqueada. E a Charqueada são negros que saem da Bahia, Ceará, se instalam em Charqueada e começou a fazer a carne de sertão, aquela coisa toda. É uma cidade que a carne é tombada. Né? Por quê? Porque eles contam a história da Charqueada com tanto orgulho. E Pelotas tem uma história muito interessante. Eles cederam para a gente um prédio, a prefeita de Pelotas, e nós fizemos um livro junto com o IFAM sobre os clubes negros do Brasil. Você sabe qual o maior número de clubes negros no Brasil? Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul. O maior número de clubes negros. Isso é bom? É, mas também é ruim. Por quê? Porque eu era proibido de visitar os clubes de brancos. Aí eu tinha que fazer os clubes dos negros. Né? Então, esse processo da história do Brasil, foi muito perverso conosco. Foi muito perverso com os índios. Né? Porque as pessoas dizem, a Índia é preguiçosa, você não ouve isso? Gente, o índio só contava até 10. O índio não sabe o que é acumulação de capital. Claro. Ele pescava, comia, não acumulava. A natureza era dele. A natureza estava à disposição dele. Para que ele pensar em acumular capital? Acumular foi o capitalismo que ele inventou, o processo de acumulação de capital. Né? Então, Quilombo de Palmares, que durou 100 anos, né? Tenho muito orgulho, aquilo ali é um lugar fantástico. Quem nunca foi, visite. Né? E aquilo ali tem uma história fantástica. Você falou da sociedade matriarcal, né? A sociedade do Quilombo de Palmares era toda matriarcal. Toda. Né? E Alagoas tem um negócio interessante. Eu falava muito com o governador de Alagoas, que a Palmares são 50 hectares, pertence a Palmares, o Quilombo. Né? E a gente, todo ano, 20 de novembro, a gente realizava lá. E o governador me dizia, rapaz, a sede da Palmares tem que vir para aqui. Eu disse, também acho, para parar de matar jovem negro. Né? E o governador, a gente fez um seminário em Alagoas sobre abordagem policial, que é Estado, Racismo e Violências. Nós fizemos um seminário lá, por quê? Que a abordagem no final do seminário, tinha policial chorando, quando a gente falou do tipo de abordagem que ele faz para matar o jovem negro. Mas, enfim, a gente precisa contar essa história todo dia. A gente não aprende história lá na escola. Você é historiador, você guarda lá menos de um semestre a história da África. Eu não sei quantas horas são hoje, mas não era mais do que pouquíssimas horas. E se você pegar
essa história, que o grego se apossou, muitos se apossaram, gente, dá uma história que não tem mais tamanho. A visita dos 3 reis magos a Jesus tem tanta história por trás disso. Tanta história que vocês não têm ideia. Por que partir? Porque tinha um branco, um negro, era tudo negro. Tudo negro. Tá? Então, a gente precisa levar. As pessoas me dizem assim, não tem livro sobre a história da África. Só em minha casa eu tenho mais de 1000. Tá? Tem grandes pensadores hoje africanos. A gente precisa pensar. A cosmovisão, eu estava falando com o professor, a cosmovisão do africano é totalmente diferente. Uhum. Eu sou porque nós somos, né? Eu só acredito naquilo que chega para ela e para ele também. Mas a discórdia na África, ela foi plantada. Por quê? 1283, 84, um Papa, se eu não me engano, Urbano IV, lançou uma bula papal dizendo que cristão não podia escravizar cristão. Os olhos do mundo se voltam para onde? Para a África. O Oriente, a Ásia era forte, né? Os muçulmanos, vamos escravizar os africanos. E aí se deu. Porque pela primeira vez na história da humanidade, porque o escravismo é o modo de produção mais antigo da humanidade. É o escravismo. Tá? Mas pela primeira vez na história da humanidade, a escravidão tem uma cor. Se passar um judeu na rua, ninguém identifica. Mas se passar um preto, todo mundo diz. Porque é pela cor da pele. Tá? É pela cor da pele que a escravidão gera esse racismo, gera essa coisa desagradável que em pleno século XXI a gente está discutindo isso. Né? Mas eu queria até fazer depois, com nossa queridíssima Jussara, além desse podcast aí que você falou, muito interessante, sobre a escultura, a gente mostrar nas organizações, né? Mostrar nas organizações como nós podemos trabalhar essa diversidade, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Né? Nós somos, né, todos iguais, nós somos iguais em nossas diferenças. Né? Somos diferentes, mas somos todos iguais, todos vão, né, para o mesmo destino. E a história da África, ela precisa ser recontada. Esse livro, essa coleção que ele falou, são livros volumes, cada um com 1000 páginas. 1000 páginas. História da África. E aí você estuda cada reino de África. E cada reino daquele é de uma riqueza fantástica. Né? Então você vai no terreiro. Outro dia eu fui num terreiro aqui na Bahia, aqui em Salvador, nos 100 anos do Bate-Folha. Né? Ali em Matos Cura. Cajazeiro? Não, Matos Cura. Matos Cura. E aí cheguei lá, tinha um babalorixá, né, que lá é de tradição Angola. E aí tinha um cara lá, forte, alto, olhos verdes, parecia um holandês. Era um babalorixá. Tá, como se fala, né? Aí eu fui na Estela no outro dia, ficava lá deitado, sentado, batendo papo com uma Estela, que era uma sabedoria espetacular. Aí eu disse, mas eu fui lá no terreiro do Bate-Folha, e ele tinha lá um brancão alto, um orixá. Ela fez, meu filho, o orixá não tem cor, não. Você é chamado. Você é chamado. Que lindo. Lindo. Uma mulher, uma sabedoria espetacular. E aí, e você vê essa história nossa dos terreiros, a gente vê falar muito de Dom Paulo Evaristo Arco. Ditadura nunca mais, protegia os presos políticos e tal. Ô, meu amigo, se a gente for contar os terreiros da Bahia que abrigaram presos políticos, é uma coisa espetacular. Você pega Capinã, do Museu Afro Baiano, brasileiro, que está ali na Rua do Tesouro, visite. Ela está funcionando de novo, que terminou a reforma em abril. Capinã
ficou escondido, que ele era do Partido Comunista, ele ficou escondido 6 meses no terreiro de Mãe Estela. Como ele era ateu, lá ele se converteu ao candomblé e à cultura afro. E culminou em fazer o museu. Né? Lá veio presos políticos, ou veio fugitivos do Rio de São Paulo, quem sabe de política aí, Jacques Wagner ficou lá um período, depois foi para o subúrbio, né? Aquele que foi deputado federal da Bahia, que escreveu aquele livro maravilhoso, O Amargo, o Capitão da Guerrilha, escreveu a biografia, Emiliano José. Emiliano José ficou escondido lá, no terreiro. Né? O Marighella ficou escondido lá um período. E a gente só fala dos padres progressistas, né? A gente não fala dos terreiros. Outro dia, aí eu fiz um discurso lá, na época o secretário de Cultura era até Portugal, e a gente, nos 100 anos, 2016, e aí eu fiz um discurso lá falando sobre a importância política dos terreiros. Né? E como isso se delineou. Você pega grandes figuras brasileiras e fica escondido em terreiro, porque ninguém nem imaginava, porque o terreiro era um lugar distante. Né? O terreiro era um lugar distante. A especulação imobiliária que levou casas para dentro, praticamente dentro dos terreiros, porque os terreiros eram verdadeiras fazendas. Então, eu acredito muito no conhecimento como forma de transformação, porque eu acredito que vocês eu digo sempre, 3 coisas mandam na humanidade: conhecimento, poder e riqueza. Mas ninguém é nada sem o conhecimento. Né? E a gente tem que espalhar isso. A gente tem que espalhar isso na periferia de Salvador, mostrar aos meninos, que o menino também tem seu nariz em pé, como o americano, tenha o seu saber, o seu conhecimento, para poder enfrentar os tubarões. Né? Porque a luta é muito desigual. A luta é muito desigual. Você vai no colégio privado, o seu aluno falta um dia, a coordenadora liga, escola pública. Então a gente precisa transformar o Brasil, tá certo? E fora quando a gente consegue encontrar um negro numa escola privada. Né? Raro, muito raro. Como é a vida desse menino, dessa menina preta na escola privada? O desafio de estar lá e de sobreviver lá. Está aberto aí, quem quiser. Professor, meu pai nasceu em Itapema. Itapema. Que maravilha! Minha infância minha praia da minha adolescência. Minha infância foi, então a gente deve ter se batido. Tá muito! Itapema, Cabo Sul, Bom Jesus. Bom Jesus, e agora descobriram outra lá. Monte Cristo. Monte Cristo. Descobriram outra agora. É lindo aquela. E Santo Amaro, final de ano, era uma das coisas mais maravilhosas de Santo Amaro. Porque os famosos iam todos para Santo Amaro. Betânia fazia uma festa muito grande no aniversário dela e só podia entrar de amarelo, né? Porque era a cor do orixá dela, né? Aí só podia entrar de amarelo. A cidade inteira fazia roupa amarela. Que lindo! Porque o aniversário era aberto. É doxum mesmo. Era economia. E aí ia Chico Buarque, Chico Nascimento, Luiz Melodia, ainda jovem, na década de 70, ele foi para Santo Amaro, no São Betânia, gostou tanto que ficou lá 6 meses, de sandália, sem camisa e de short, na casa de Dona Canu. Então essas figuras emblemáticas, Santo Amaro tem cada figura. Né? Eu tinha uma amiga aqui, quando ele começou a falar, eu interrompi para contar essa história, que eu acho muito interessante. Eu tinha uns amigos aqui em Salvador e eu levava final de semana para Santo Amaro. Aí quando eu estava lá num bar tomando uma bebida, e aí tinha 2 loucos de Santo Amaro conversando na mesa vizinha. Aí esse amigo meu aqui de Salvador disse: rapaz, sua terra é demais, até os doidos daqui são metidos intelectuais. Porque eles começaram a contar a história de Santo Amaro. E esse cara é até neto de Arthur de Sales, que é o autor do hino Dia do Bonfim. Que é de São Francisco do Conde, da freguesia de São Francisco do Conde. É muita história que tem a nossa Bahia, mas só foi apagada. Nós apagamos. Eu cheguei que o prefeito atual de São Francisco do Conde
E foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, Arthur de Salles, negro. Eu cheguei para o prefeito atual de São Francisco do Conde e disse assim, rapaz, vamos fazer um seminário lá sobre Arthur de Salles. Ele fez, quem é? Desse jeito. Ele nem sabia que Arthur de Salles era de Santo Amaro, ou de São Francisco do Conde. Então, é muita pobreza cultural. Né? Como a gente precisa, Jussara, está de parabéns, a gente fazer sempre. Disseminar conhecimento é a coisa mais espetacular do mundo. Né? Principalmente para aqueles que mais precisam, para aqueles que mais necessitam, que não têm condições de comprar um livro. Né? Eu brinco sempre que eu digo, o maior presente do mundo é um livro. Né? O livro lhe liberta, o conhecimento lhe liberta. O conhecimento é libertário. Eu digo sempre, eu faço muita consultoria a municípios, eu digo sempre aos secretários de educação, como educar para libertar? Porque o cara recebe o fundamento, recebe dinheiro, gasta, e a educação não sai do lugar. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Eu trabalhei muito tempo em livraria, né, na Livraria Cultura aqui, e da onde, né? O pessoal sempre falava assim, quando eu ia para a faculdade, o pessoal, você é o barbudo que trabalha na cultura? Eu falo, sou eu. Trabalhei muito tempo aqui na Livraria Cultura, e aí eu, enfim, né, tomando só um minutinho da atenção de vocês, é muito interessante porque hoje eu sou psicólogo, psicanalista, então sei mais ou menos sobre o impacto. Uma das coisas que eu estudo é o impacto do racismo na constituição, né, da subjetividade. Então, eu entendo que o inconsciente, ele de fato, ele é estético-cultural. Então, estético não no sentido da beleza, mas no sentido do sublime, né, da capacidade de formação. Então, nós negros ainda estamos por formar uma consciência. Então, uma das coisas que eu tenho estudado, né, passando por uma lógica arquetípica que o Jung vai estudar na África, sim, mas isso não é dito, né? O Jung vai para a África, né? Então, isso é muito importante de ser dito, né? Porque quando a gente pensa no arquétipo, a gente pensa na mandala, etc., colorir, e que não é por aí, né? Muito quilômetros de distância. Mas voltando, quando eu trabalhava na Livraria Cultura, eu ficava na seção de humanas, então antropologia, sociologia, a seção do canto, né? Eu achava incrível que na disposição da livraria humanas ficava assim no canto, né? As humanidades estão de canto, né? Isso era um sintoma muito importante. E muitas pessoas, assim, não é uma brincadeira, elas chegavam e falavam assim, eu quero um livro sobre o Egito, né? Porque existe todo um misticismo sobre o Egito. E muitas delas não sabiam que o Egito era na África. Muitas pessoas não sabem que o Egito é na África. As pessoas acham que o Egito é em algum lugar da Europa, que elas não sabem exatamente qual. Que as pirâmides foram construídas por marcianos, por forças etéreas, por um mistério da humanidade, mas que negros não tiveram tecnologia o suficiente para fazer aquelas pirâmides, né? Principalmente porque nas Américas também tinha tecnologia de pirâmide, só que tinha escadas, né? No Egito não. Então eles ficavam mais impressionados ainda. Então, para falar sobre a questão do conhecimento, para mim é muito importante. Eu tive a felicidade, fui eu que abri na Livraria Cultura a seção sobre africanidades, né? Eu fui o vendedor que abri essa sessão, disse, não, nós precisamos separar todos os livros do tema da negritude e colocar numa sessão específica, né? Hoje na leitura, são muitos amigos meus que estão lá, tem uma sessão específica. Foi eu quem trouxe a obra da Unesco, logo que saiu, pedi para comprar, né? Eu trabalhei como PJ lá também. Então isso é muito importante. Que bom. Não tinha nada, não tinha nada. No Rio tem uma livraria só disso, né? Não tinha nada. Então assim, você pensar que se tem em Salvador figuras brilhantes, né? Você tem, por exemplo, em Minas, o Alforriado Matias, né? Em Barreiros, né? Então, depois de Salvador, o Preto é a cidade com mais negros por metro quadrado, né? Não fica na Bahia, né? Fora Salvador. A cidade com mais negros por metro quadrado é Ouro Preto. A filosofia de Ouro Preto é linda. Belíssima, né? Então, assim, é uma... por que eu dei essa volta toda, né? Porque como psicanalista é muito surreal pensar, né, que eu já escutei pessoas negras, não só na dinâmica do colorismo, mas na própria estrutura subjetiva, se questionarem sobre se elas são de fato negras ou não. E aí, para mim, o Achille Mbembe, né, tá numa discussão muito moderna quando ele vai pensar o negro não é só uma condição de cor, mas uma condição de estrutura, né, atravessada pelo capitalismo. Então, se você é uma pessoa não retinta, mas ainda assim tem uma dinâmica periférica que o Estado oprime você violentamente, você está naquele sentido, uma condição negra. Então, uma pessoa olhar para mim e dizer assim, eu não sei se eu sou negro ou não, né? E me perguntar, na condição de analista, para validar se ela é ou não. Só que ela não está perguntando sobre a dinâmica da cor, né? Ela está perguntando na condição subjetiva, me diga quem eu sou, né? E acho que o 2 de julho tem uma coisa importante nesse sentido, que eu acho que, eu brinco, né, que a psicanálise serve para atrofiar o conceito de tudo. Então eu acho que 2 de julho
não é a independência do Brasil na Bahia, é a independência da Bahia quase do Brasil, né? Que a Bahia quase que se torna independente do Brasil, né? A Bahia, eu me arrisco, eu não sou da história, né? Mas eu brinco dizendo assim, a Bahia é quase independente desse país, né? Nós temos uma história quase própria. O que a gente fomentou aqui é surreal em termos de constituição histórica, né? Então, tentaram. Então, assim, é muito surreal. Essa sua fala é muito importante. Eu disse a vocês que eu ia contar um caso de Milton Santos, não foi? Exatamente. Miltinho, um economista da Sorbonne. Milton é ótimo. Ótimo. Miltinho era uma figura maravilhosa. Morreu com 44 anos. 44 anos, velho. Miltinho foi secretário de Finanças de Leeds da Mata, quando ela foi prefeita. E Miltinho tinha uma relação muito forte com ele. Né? E uma psicanalista baiano, filho de pais russos, ela escreveu um artigo recentemente no livro Racismo no Brasil. Questões para a psicanálise, eu sei qual é. Questão para a psicanálise. Uhum. E ela, quem conhece Miltinho sabe que ali a história dele, no final ela diz quem era o cara. Uhum. Miltinho era amigo dela, conviviam na casa. E um dia ela pediu ao motorista do pai dela era rico, para levar Miltinho em casa. E o cara disse que não ia levar não, porque ele era preto. Uhum. Ela fez, o pai demitiu o motorista. O motorista também preto. Uhum. Bom, aí ela fala que Miltinho começou a namorar uma menina russa, judia, né? E o pai descobriu que ele estava namorando essa menina. O pai pegou a menina, pegou a família e voltou para a Rússia. E aí ela fala que já encontrou Miltinho depois alcoólatra. Aham. Bebia muito. Bebia muito. Ele bebia muito. Olha a coisa da angústia que ele fala. O alcoolismo, ele surge dessas angústias. E aí ele entrou no alcoolismo, tanto que às vezes, nessa época eu era gerente da agência governo do Banco do Brasil, e eu ia muito visitar Miltinho. E aí eu sentava lá na mesa com ele, participava de várias reuniões, ele dizia assim, irmão, você me dá uma licença? Abria um armário, tomava uma dose de uísque. Pã! O dia todo, Miltinho. Aos 44 anos morreu. Né? O racismo mata. Né? E aí ela no final diz, o racismo mata. Porque às vezes você não entende um jovem, um jovem de 13, 14 anos, eu para abrir a boca dava trabalho. Eu falar dava trabalho. Autoestima baixa. Família pobre do interior e tal, uma cidade aristocrática como era Santo Amaro, cheia de coronéis, e você se inibia. Com um processo de conhecimento, eu disse que manda nisso sou eu. E aí comecei todo um processo de redescoberta. Então, a psicanálise explica isso, Questões para a Psicanálise desse livro. É imperdível esse livro. É imperdível. Né? Para você ver o quanto isso nos maltrata. Né? Por isso que eu digo sempre que o racismo adoece, mata. Né? Então a gente precisa reduzir isso. Só mais uma informação importante, não vai dar um minuto. Quem trouxe a psicanálise para a América Latina foi a Virginia Bicudo, uma socióloga negra. Foi ela quem pegou os livros do Freud e traduziu para o espanhol e depois para o português. Virginia Bicudo, uma socióloga negra. Então, se tem psicanálise na América Latina hoje, não só no Brasil, foi graças a uma mulher negra. E como o Milton Santos, né, que, enfim, geógrafo, isso é muito, ou seja, tudo que nós negros fazemos, né, se torna imediatamente feito por outra pessoa. Ou ninguém fez, ninguém sabe como chegou. Isso que é surreal. Que isso colide, né, com a nossa capacidade de referência. Né? Então, assim, psicanálise na América Latina se deve, né, a uma mulher negra, a Virginia Bicudo. Então, e as pessoas falam, mas a psicanálise elitista, tudo bem, o Freud fez isso nesse sentido. Mas quem traz ela para o Brasil e dá à psicanálise o primeiro compromisso político-social foi a Virginia Bicudo, socióloga, né, articulando a psicanálise. E aí numa entrevista, e aqui eu completo, encerro, desculpem estender, mas acho que é importante, né? Ela fala assim, um entrevistador pergunta para ela, posso mandar depois para quem tiver interesse, pergunta para ela assim, a senhora acha que a senhora tem condições de exercer a psicanálise? Aí ela fala assim, por que eu não teria? E a pessoa fala assim, não, mas a senhora é assim, né? É negra. Aí ela fala assim, é exatamente por isso, né? Talvez eu seja uma das pessoas com maior propriedade para falar sobre trauma. Sim.
fala sobre trauma. Eu não Forte. sei se vocês viram, o prefeito disse recente que vai lançar um museu sobre o 2 de julho. Né, o ano que vem. Né, um museu sobre o ano que vem. Será que ele está buscando, né? Se assessorar de pessoas que Isso, entendam dessa Isso, história. exatamente, né? Primeiro que é só um ano, daqui a um ano, é pouco tempo, eu acho, para resgatar tudo isso, revelar tudo isso que a gente falou aqui, né? Que a gente viu aqui. É muito sério isso, né? Muito sério. Essa questão de trazer para o turismo, né, o museu, e sem trazer, né, o resgate, né, a revelação da verdadeira história. Então seria o caso de estarmos atentos para o Muito que vem atento. por aí, né? O nosso fotógrafo aí dessas coisas maravilhosas, isso dá uma tese de doutorado, né? Em 1950, os ingleses encontraram uma Bíblia na Nigéria. Escondeu a Bíblia. A Bíblia ficou escondida. E a Igreja Católica também tinha essa Bíblia. Era um livro sagrado da Nigéria e África. E nesse livro sagrado, a Universidade de Cambridge revelou recentemente. Isso está num livro fantástico chamado A Travessia, né? O Reino da Magia, que é de África. Grossão de capa vermelha. Vou botar a fotografia na Inova. E o inglês, né, que leu essa Bíblia, esse livro sagrado, ele começa o livro dizendo assim: a mulher estava no lago, lembra disso? Lavando roupa. Passou um vento e a mulher ficou grávida. É isso A mesmo. mulher ficou grávida. É isso mesmo. E a mulher foi para casa e o marido não queria aceitar a mulher. Desce o O Espírito Santo. e diz a ela que ela foi está grávida Uhum. do pai de África, pai do Orum. né? E essa mulher deu à luz a esse menino. É. Aí eu pergunto a vocês, Quem é? quem é esse menino? A Igreja Católica, Bíblia, Jesus. O nome de Salomão era Gilgamesh, que era um homem em África com quase 3 metros. Epigeneticamente as pessoas em África eram muito grandes, né? Então, Gilgamesh, né? Se vocês pesquisarem na internet, Salomão é Gilgamesh. E é um reino, né? Um reino. igual a... E aqui eu realmente... Eu fico muito... Enfim, né, já fui livreiro há muito tempo. Mas tem uma outra história muito incrível, né? Uma vez eu fui convidado para falar numa igreja, mesmo sendo do Candomblé. E aí eu falei assim, olha, eu vou falar para vocês, tinha a maioria negra, assim, era uma igreja pobre, e mais de pastores super progressistas, assim. E aí eu falei assim, vou falar uma coisa para vocês negros que estão me ouvindo, né? Quando as pessoas falam que, para mim, que li a Bíblia, o maior feito é o que Moisés fez, né? Do ponto de vista, inclusive, cinematográfico, né? O mar se abriu. E Moisés, as pessoas contam, né? Moisés era príncipe do Egito. E aí vocês vão ser suscitados à medida em que eu falo a história. Moisés era príncipe do Egito. O Egito é na África. Portanto, Moisés era negro. Eu dizendo às pessoas, quem abriu o Mar Vermelho, guiado por Deus, foi um negro. Foi um negro que fez aquele povo passar no mar. Só que ninguém nunca contou isso a vocês. Foi um negro, gago, como diz lá no livro de Josué. Moisés era da voz manca. Então quem fez o povo passar, quem operou o maior milagre em níveis cinematográficos, foi um negro. Então não vejam Jesus como branco. É impossível. Impossível. Quem abriu o Mar Vermelho e bateu na pedra porque ficou puto, foi um negão, velho. Foi um negão. O negão ficou puto, velho. Passou um perrengue retado, botou codorna, transformou o cajado em cobra. Tudo símbolo africano. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Transformar o cajado em cobra. Mas é muito doido, né? E a cobra tem um significado muito grande no candomblé. Né? É muito doido assim, né? Se você pegar o gradil do Museu Afro-Brasileiro de Capinã, tem todos esses símbolos, que é usado pela igreja também. Aí ele fala isso, esse Januário Garcia, ele levou 2 anos na África, no Israel, pesquisando uma tribo de Rastafari. De Israel. Israel. De Israel.
E ele descobriu nessa tribo que são descendentes de Sansão. Gilgamesh. Qual é a religião que tem o cabelo como sagrado? Não é o Rastafari? Uhum. E Sansão perde as forças quando corta o cabelo, não perdeu? Entendeu? Bom, a gente vai mergulhando nessas curiosidades, né, nesse resgate da história. E é interessante para a gente ir caminhando para o final desse momento que a gente está acontecendo aqui ainda. O professor Rafael tem algumas considerações e algumas curiosidades também para trazer para a gente, né? Eu posso pedir só pra gente só segura, vamos salvar. É. Eu morro de medo disso, a gente não pode perder, né? Tem hora que cai.